Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Caio Ian, da disciplina de Matemática da Rede Municipal de Teresina. Gostaria de mandar um forte abraço para os alunos ali da Escola Municipal Júlio Lopes Lima, situada na Zona Sul, e meus alunos do 8º ano que estão nos acompanhando aqui juntamente com vocês pela televisão, tá bom? Pessoal, nas aulas passadas nós falamos aí sobre tabela de dupla entrada e também falamos de diagrama da árvore, beleza? Hoje nós vamos falar aqui de espaço amostral equiprovável. Nós vamos ver o que significa isso e vamos fazer alguns exercícios também. Então vamos lá. Nós estamos trabalhando aqui com essa habilidade aí EF 08MA32.4, que diz construir um espaço amostral equiprovável representando por meio de desenho, esquemas, tabela de dupla entrada e gráficos. Então nós vamos ver também um pouco de tabela de dupla entrada, de alguns desenhos, esquemas, que pode ser o diagrama de árvore e também por gráficos, beleza? Então vamos ver primeiramente o que são, no caso, espaços equiprováveis. Então, um espaço amostral, ele é chamado de equiprovável quando todos os pontos amostrais dentro dele têm a mesma chance de ocorrer. É o caso de lançamento de dados ou de moedas não viciadas. Escolha de bola numerada de tamanho e peso idênticos. Um exemplo de espaço amostral que pode ser considerado não equiprovável é o formado pelo seguinte experimento: escolher entre tomar sorvete ou fazer caminhada. Então, vamos lá. Por que você lançar dados não viciados, como ele diz na questão aí, é um espaço amostral equiprovável? Porque observe o seguinte: você tem um dado e o dado você possui 6 faces, enumeradas de 1 a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? A chance de cair, de você lançar um dado e a face voltada para cima for a face de número 1, essa chance aí, você tem quantas faces número 1? Você tem uma face número 1. E o total de faces que você tem é 6, ou seja, você tem 1/6 de chance de cair a face voltada para cima, número 1. Agora, se eu quisesse falar assim, mas qual é a minha chance da face voltada para cima cair for o número 6? Quantos número 6 o dado tem? Tem uma face de número 6. Então, você vai ter uma possibilidade, que é a face de número 6 ser voltada para cima, num total de 6 possibilidades. Por que o total de 6? Porque ao lançar o dado, ele pode cair a face voltada para cima, ser a face 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ou seja, eu tenho um total de 6 possibilidades. Mas eu quero, sei lá, eu preciso, eu desejo que a face voltada para cima seja 6. Aí é uma questão de sorte. Quantas possibilidades você tem de cair a face para cima ser 6? Você tem uma possibilidade. Então, você tem uma possibilidade num total de 6. Então, assim acontece com todos os outros números, tanto com 2, com 3, com 4, com todos os números, tá bom? Então, por que ele é equiprovável? Porque qualquer valor que você pegue aí, eu quero que a face voltada para cima seja 2, seja 3, a chance de cair aquele valor sempre vai ser 1/6. Ao lançamento de uma moeda, qual é a chance de cair cara? Você tem 2 possibilidades, cara ou coroa. Mas eu quero que saia cara. Então, cara é uma possibilidade. Então, você tem uma possibilidade num total de 2. Mas qual é a possibilidade, a chance de sair coroa? Você, novamente, tem uma possibilidade, porque a moeda tem só uma face, que nós chamamos de coroa, num total de 2. Então, também são lançamentos, são espaços, nós chamamos de equiprováveis. Tá ok? Então, a gente já viu, mas vai trabalhar aqui, árvore de possibilidades. Observe o problema. Para fazer tapetes, a mamãe usa sobras de retalhos de desenho de animais. Em cada um, ela coloca uma cor diferente e um desenho de animal com um tipo de tecido diferente. Faça uma árvore de possibilidades para apresentar as diferentes possíveis combinações que ela poderá fazer ao usar uma cor, um animal e um tipo de tecido em cada tapete. Então, observe aí, que ele vai ter 4 cores, 4 animais e 2 tecidos. Então, ele fala
para a gente fazer uma árvore de possibilidades para apresentar as diferentes possíveis combinações. Então, as diferentes possíveis. Para você ver quais são essas combinações, você realmente pode utilizar a árvore de possibilidades ou também você pode utilizar a tabela de dupla entrada. Como nesse caso aqui eu tenho 3 variáveis, vamos dizer assim, que é a cor, o animal e o tecido, fazer uma tabela de dupla entrada que vai ser um pouquinho mais complicado, porque aí você tinha que fazer 2 tabelas, uma para 2 variáveis dessa, por exemplo, cor e animal, e aí você utiliza os resultados dessa tabela de dupla entrada que você fez como se fosse uma variável só, e depois fazia ali as possibilidades desse resultado com os tecidos. Você tinha que fazer 2 tabelas, então seria um pouquinho mais trabalhoso. Então a árvore de possibilidades aqui nos ajuda muito. Mas para saber o total de possibilidades, a gente pode utilizar o princípio multiplicativo, ok? E para utilizar o princípio multiplicativo aqui nesse caso, nós podemos fazer assim, ó. Quantas cores são? São 4 cores, professor. Beleza, fazer aqui em cima, tá? 4 cores. São quantos animais? São 4 animais. São quantos tecidos? São 2 tecidos. Então aqui, ó, 4 vezes 4, 16, vezes 2, 32. Ou seja, você vai ter aí um total de 32 possibilidades. Nós vamos fazer a árvore de possibilidades aqui, ó. Então a árvore de possibilidades você tem, são exatamente essas aí, ó. Com a cor, no caso aqui, o tecido branco. Você pode fazer que essa possibilidade, tecido branco, o desenhozinho ser um cão e ser um jeans. Ou tecido branco, o desenhozinho ser o cão e ser malha. Só que o tecido branco, você pode utilizar o gato. Aí você tem 2 possibilidades de jeans ou malha. Branco, peixe, jeans ou malha, assim sucessivamente. Então nós temos aqui uma árvore de possibilidades, ou um diagrama de árvore, ou uma árvore de probabilidade. E se você contar, ó, o total aqui, que nós vamos ter, vai ser aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho um 8 aqui, eu tenho um 8 aqui, eu tenho um 8 aqui e também tenho um 8 aqui. Ou seja, 8 mais 8 dá 16, né? 16 mais 8 dá 24 e 24 mais 8 dá exatamente aí os 32, tá bom? Vou fazer aqui a possibilidade aqui apenas desse primeiro que está aqui de amarelozinho aqui, tá? Os outros aí dá para vocês deduzirem mais ou menos como é. Então aqui vai ser, ó, branco, cão e jeans, branco, cão e malha. Aí aqui, branco, gato e jeans, branco, gato e malha. Aqui, branco, peixe, jeans, branco, peixe, malha. E aqui, branco, sapo e jeans, branco, sapo e malha. Observe que mesmo começando todos com branco, todas essas possibilidades aqui são diferentes, tá bom? Todos esses agrupamentos são diferentes. Então eu consigo agrupar aí, nesse caso aí, de 32 formas distintas, ou seja, diferentes, tá ok? Então vamos dar continuidade. Então ele fez aqui, ó, ele fez aqui um outro exemplo, a mesma árvore de possibilidades, tá? Que ele fez um desenho, na verdade, e a árvore de possibilidades foi feito aqui, né, ó. Então, branco, sapo, malha, branco, sapo, jeans, branco, peixe, malha, branco, peixe, jeans, assim sucessivamente, ok? Então vamos aqui para um exercício. Determine o espaço amostral de cada experimento abaixo. Então tem aí lançamento de uma moeda, lançamento de um dado, lançamento de 2 moedas, lançamento de 2 dados, número de ovos, número de ovos de uma galinha, de uma determinada galinha ao longo da vida. Então, eu quero que você me fale se esse espaço amostral ele é equiprovável ou não, tá bom? Então, pessoal, para esse exercíciozinho aqui, eu vou deixar para vocês aí 1 minutinho para vocês responderem e eu volto com a solução dele para vocês, tá bom?
Bom, pessoal, então vamos voltar aqui para a solução desse exercício, tá bom? Então ele fala para a gente determinar o espaço amostral de cada experimento abaixo. Então, o lançamento de uma moeda. O lançamento de uma moeda, o que que ele é? Cara ou coroa. Então, nós vamos determinar o espaço amostral. Pode ser cara ou pode ser coroa. Lançamento de um dado. Ele pode ser aí 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, tá bom? O lançamento de duas moedas. Ele pode ter aí... Vamos fazer isso aqui mais explicadinho, tá? O lançamento de duas moedas, nós vamos ter aqui, ó, vou chamar cara de C, coroa de P, diferenciar. Então, no primeiro lançamento pode ser cara ou pode ser coroa, tá? Esse aqui é meu primeiro lançamento. O segundo, se o primeiro der cara, o segundo pode dar cara ou coroa também. Da mesma forma, se der coroa primeiro, pode ser cara ou coroa. Então, eu tenho aqui a possibilidade cara, cara. Eu tenho a possibilidade cara, coroa. Eu tenho a possibilidade coroa, cara. Eu tenho a possibilidade coroa, coroa. Então, por isso que está dessa forma aqui. Okay? Então, o lançamento de dois dados. O lançamento de dois dados, você pode fazer aqui, inclusive, por uma tabelazinha de dupla entrada, tá? Vou tentar fazer aqui rapidamente. Que você pode ter aqui, né? Ó. Fazer assim. Aqui é o dado 1 e aqui o dado 2, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, não vou nem fazer assim a tabela toda não, tá? Mas observe só o seguinte, ó. Você vai ter a possibilidade, ó. 1, 1, tá aqui. 1, 2, 1, 3, 1, 4. Ou seja, você vai ter no caso aqui, ó. 6 vezes 6, 36 possibilidades de agrupamento, tá? E o número de ovos de uma galinha pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinitamente. Não tem como você saber quantos ovos uma galinha vai colocar ao longo da sua vida, tá bom? Então, 2. Para preparar sanduíches para a sua festa de aniversário, Margarida comprou 2 tipos de pão, baguete e pão francês. 3 tipos de frios, no caso, presunto, mortadela e salame. E 2 tipos de queijo, que no caso, ela comprou aí o queijo mussarela e o queijo prato. Então a pergunta é, quantos tipos de sanduíche Margarida vai conseguir preparar usando um tipo de pão, um tipo de queijo e um tipo de frio em cada um? Então, a gente fez aqui um esquemazinho, tá? Ó. Se ela comprar o pão baguete de gergelim, ela pode ter 3 possibilidades de frios. Pode comprar presunto, mortadela ou salame. Se ela comprar o presunto, ela tem mais 2 possibilidades de queijo, ou mussarela ou queijo prato. Mas se ela comprar mortadela, ela também tem mais 2 possibilidades de queijo, mussarela ou queijo prato. E se ela comprar salame, da mesma forma, mussarela ou queijo prato. Se ela comprar o pão francês, ela pode ter 3 possibilidades de frios, que no caso é presunto, mortadela ou salame. Mas se ela escolher, por exemplo, presunto, ela tem ainda mais 2 possibilidades de queijo, que é mussarela e o queijo prato. Se ela escolher mortadela, mussarela e queijo prato, e salame também, mussarela e queijo prato. Então, você tem todas as possibilidades, no caso, possibilidades diferentes de estar fazendo aí esse seu sanduíche, tá ok? Mas observe só, aqui a gente fez através de árvore de possibilidades, perfeito. Mas se eu quisesse saber apenas a quantidade de pratos que você pode fazer, ó, quantos tipos de sanduíche Margarida pode fazer? Ele não está perguntando quais são os tipos, está perguntando quantos. Então, quantos? Nem precisaria você fazer isso aqui tudo, tá? Bastava você fazer o quê? Vou até tirar aqui a tabela. Bastava você fazer, ó, são 2 tipos de pão, ou seja, os tipos de pão, você tem 2 tipos de pães.
3 tipos de frios, 3. E 2 tipos de queijo, 2. Então aqui você pode utilizar o princípio multiplicativo. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 2, 12. Ou seja, você vai ter aí 12 formas de preparar esse sanduíche de formas diferentes, tá ok? Formas diferentes. E o desenho aqui, se você observar, ó, tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Realmente são 12 formas diferentes de você estar fazendo aí esse sanduíche. Então, use a árvore de possibilidades para mostrar todos os resultados possíveis no lançamento de 4 moedas. Então, vamos lá. Lembrando aqui que eu tenho o C é o cara e o P é a coroa, certo? Bem aqui, pessoal, ó, bem aqui assim, ó, é o primeiro lançamento. No primeiro lançamento eu tenho 2 possibilidades, ou é coroa ou é cara. 2 possibilidades. Se no primeiro lançamento der coroa, eu tenho mais 2 possibilidades, cara ou coroa também. Mas se der cara, eu também tenho um cara ou coroa da mesma forma. Então você vai fazer aqui esse diagrama e você vai ter um total aí de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 possibilidades, certo? Então você pode ter os 4 sendo coroa, as 3 primeiras coroa e a última cara, coroa, coroa, cara, coroa, e assim sucessivamente. Se você, no caso aqui, ele pede para a gente mostrar todos os resultados possíveis. Nesse caso, a diagrama de árvore ou árvore de possibilidades é a melhor forma de você mostrar esses resultados possíveis, tá bom? Agora, se ele quiser saber quantos são esses resultados, no primeiro lançamento, você tem 2 possibilidades, ou seja, cara ou coroa. No segundo, a mesma coisa. No terceiro, a mesma coisa. E no quarto lançamento, a mesma coisa. Então, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8 e 8 vezes 2, 16, certo? Então, nós temos aí realmente 16 possibilidades e foi isso que a gente contou e viu que realmente são 16 possibilidades, ok? Então, vamos adiante. Quarta questão diz assim, ó. Faça, através de uma tabela de dupla entrada, o espaço amostral dos possíveis resultados do lançamento de 2 dados. Então, a primeira parte que você tem que saber é que um dado ele tem 6 faces. São 2 dados, então cada um deles tem 6 faces. Então, 6 vezes 6, 36, ou seja, eu vou ter 36 possibilidades. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer esse traçozinho aqui. Aqui eu vou chamar de D1 para representar o dado 1 e aqui de D2 para representar o dado 2. O dado 1 ele tem 6 faces. Tem a face de número 1, de número 2, 3, 4, 5 e também tem a face de número 6. Da mesma forma, o dado de número 2, tá? Face 1, 2, 3, 4, 5 e a face também de número 6, beleza? Então, qual vai ser os possíveis resultados de lançamento? Então, o dado 1, ele pode cair com a face 1. Se ele cair com a face 1, né, ó, botar aqui todas as possibilidades aqui dele cair com a face 1. O segundo dado, ele pode cair com a face 1, com a face 2, com a face 3, com a 4, com a 5 ou com a 6, certo? Se o dado 1 cair com a face 2, ó, eu vou completar 2 aqui até lá embaixo. O dado 2 ele pode cair com a face 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Aí você vai ver aí, ó. Se o dado 1 sair com a face 3 voltada para cima, o dado 2 pode sair com a face 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Da mesma forma aqui, ó, se a face 4 do primeiro dado sair para cima, para o dado 2 nós vamos ter as 6 possibilidades, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ou seja, pode sair a face voltada para cima sendo 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. E aqui da mesma forma, 5,
o primeiro dado pode cair com a face 5 voltada para cima e o segundo dado com as outras 6 possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aqui a mesma coisa, tá? Só completar aqui. Então nós temos aqui todas as 36 possibilidades de lançarmos dois dados não viciados, os possíveis resultados, né? As duas faces voltadas para cima C1, o primeiro dado C1 e o segundo dado C2, o primeiro C1 e o segundo C3, assim sucessivamente, ok? Vamos aqui para o exercício de número 5. O exercício de número 5 diz assim: faça através de árvore de possibilidade o espaço amostral dos possíveis resultados dos lançamentos de 3 moedas. Então, 3 moedas. Primeiro, antes de nós fazermos a árvore de possibilidades, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o total dessas possibilidades, tá? Então, o total de possibilidades. Então, qual é esse total de possibilidades? Ora, a primeira moeda, ela tem 2 possibilidades. Ou seja, ela pode ser cara ou pode ser coroa. A segunda moeda da mesma forma, a terceira do mesmo jeito. Pode ser cara ou pode ser coroa, ok? Então, você utiliza aqui o princípio multiplicativo, tá? 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Então, eu já sei que ao lançar aí 3 moedas, eu vou ter 8 possibilidades. Só que ele está falando para a gente mostrar quais são os possíveis resultados. Qual é esse espaço amostral dos possíveis resultados? Então, eu vou chamar aqui de cara a letra C e de coroa a letra P, tá ok? Coroa a letra P, certinho? Então, eu vou ter aqui, no primeiro lançamento, eu vou ter 2 possibilidades. Ou é cara, ou é coroa, ok? No segundo lançamento, se o primeiro der cara, eu também tenho 2 possibilidades, cara ou coroa. Só que se a primeira face der coroa, eu também posso ter ali 2 possibilidades, cara ou coroa. Para essa cara aqui, eu também tenho 2 possibilidades, ó, cara ou coroa. Aqui também. Aqui também. Então, aqui nós vamos totalizar aqui, ó. Quais são as possibilidades? Cara, cara, cara. Cara, cara, coroa. E aqui? Cara, coroa, cara. Cara, coroa, coroa. Coroa, cara, cara. Coroa. Cara, coroa. Coroa, coroa, cara. E coroa, coroa, coroa. Ou seja, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades, como nós havíamos, né, feito pelo princípio multiplicativo, ok? O sexto exercício: em uma lanchonete, há 3 tipos de sanduíche, 2 tipos de suco e 2 tipos de sobremesa. Então, nós vamos calcular aí de quantas maneiras aí a pessoa pode fazer um lanche lá nessa lanchonete, tá bom? Nesse caso aqui, ele quer saber de quantas possibilidades, não quais. Se ele quer saber quantas possibilidades, nós podemos calcular simplesmente através do princípio multiplicativo. Nós não precisamos fazer nem tabela de dupla entrada e nem fazer ali o diagrama da árvore, tá ok? Então, pelo princípio multiplicativo, quantas possibilidades de sanduíche nós temos? Então, nós temos aí, ó, 3 possibilidades, certo? Quantas possibilidades de sucos nós temos? 2 possibilidades, que no caso, aí são suco de limão e de açaí. E de sobremesa, nós temos aí 2 possibilidades, que é o sorvete e o mousse de chocolate, certo? Então, o princípio multiplicativo, basta você pegar essas possibilidades e multiplicar elas, né, ó. 3 vezes 2, vezes 2, ó.
3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 2, 12. Ou seja, você pode aí fazer um lanche completo aí por 12 possibilidades diferentes, tá ok? 12 possibilidades diferentes, ou seja, de 12 modos, 12 agrupamentos aí você pode ter no total, ok? O 7º exercício pergunta: de quantas maneiras posso calçar meus pés tendo 3 pares de tênis e 5 pares de meias diferentes? Então, novamente aqui, uma questão bem simples, nós podemos utilizar aqui o princípio multiplicativo também para resolver aí esse total de possibilidades. Sendo que ele possui aí 3 pares de tênis, botar logo bem direto mesmo, e possui também 5 pares de meia, ou seja, 3 vezes 5, 15. Então ele tem aí 15 maneiras de calçar esses tênis aí, e essas meias deles aí de formas distintas, ou seja, de forma diferente, ok? Então, pessoal, nessa nossa aula era isso que eu queria mostrar para vocês. Obrigado a todos pela atenção, forte abraço, fique com Deus e até a nossa próxima aula.